Olá senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, compartilhando, também se inscrevendo nesse canal. Que bom ter vocês aqui. E o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando o Brasil afora aí, hein? Caso Lulinha tá explodindo aí, vamos ver. Polícia Federal ontem fez várias buscas e apreensões. Tá cercando aí essa bandidagem, né? Vamos ver. Nos próximos dias tem depoimento essa semana da Roberta, do assessor de Lula, a coisa tá boa, a coisa tá gostosa. Roubou tem que pagar, né? Tem que devolver. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever nesse canal, que só cresce graças a vocês, né? Cresce devagar, né, pessoal? A direita tá sofrendo muito, né? Nossos canais de direita já não estão como mais antigamente, né, pessoal? Aquela potência toda, né? Infelizmente. Na época de Bolsonaro, os vídeos eram mais entregues, né, pessoal? Ali, mais visualizações. Agora, até isso eles estão mexendo nos algoritmos. Vamos falar do Donald Trump, mas antes eu queria mostrar hoje, ontem foi a multidão, né? Lá com o Flávio Bolsonaro, em Maceió. Vamos ver hoje como é que tá? Aqui, ó. E agora vamos receber Pessoal, e aí? Você tem alguma dúvida que o Flávio vai ganhar? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia de pegar no batente. Olha o tanto de pessoas, pessoal, que deixaram ali um pouquinho seu emprego. A dona de casa também foi lá, deixou seus afazeres, que são muitos, foi lá ver o Flávio. Você acha, pessoal, que o Lula conseguiria fazer isso? Não, em qualquer lugar que o Lula fosse, acha que o Lula colocaria esse monte de gente na rua hoje? A não ser com a caixa de ovos cada um, né? Para poder jogar na cara dele. Só se for. O Lula não consegue fazer isso, pessoal. Pessoal, e também falando em Lula, ele tá de olho no seu dinheiro. Você sabia que tá lá? Seu dinheiro esquecido? É. Milhões de reais tem lá. Milhões. E você, às vezes, não sabe sacar, né? Então, pessoal, você vai pagar a sua taxinha e vai ver se você tem dinheiro nesse QR Code fixo nos comentários ou aqui embaixo. São milhões de reais, milhões de brasileiros que têm direito e, na verdade, não sabe. Não sabe que tem direito, gente. Meu pai do céu, tá aí, ó. Para agradecer, porque o nosso sistema aqui no Brasil é muito complicado mesmo. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. E era dinheiro meu que eu não sabia que existia. No Pix, pessoal. No Pix, tá aí. O caminho é esse aí para você, tá bom? Link nos comentários aqui embaixo ou esse QR Code aqui, beleza? Vamos para cima? Vamos falar do Donald Trump? Então vamos lá. Hoje descobriu-se que 4 delegados da Polícia Federal estão envolvidos na inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos. É isso mesmo, parece mentira, mas é verdade. E esses delegados não foram somente eles que... Eles não poderiam só eles fazer isso. Eles precisavam de comparsas. Tem que dizer isso, né? Mas é verdade. Eles precisavam de comparsas. E aonde estavam esses comparsas? Lá na alfândega, nos Estados Unidos, que é a imigração. Esses delegados trocaram mensagens com os funcionários lá dos Estados Unidos. O juiz federal já sabe o nome. Acho que foram 7. 4. A gente suspeita aqui no Brasil já dos assessores de Moraes, né? Que agora virou assessor. O Fábio Shaw virou assessor de Moraes. Marcelo Ivo, aquele que prendeu lá nos Estados Unidos o Alexandre Ramagem, ele que foi expulso de lá, né?
o delegado Marcelo Ivo, se não me engano. Então, esses caras, pessoal, segundo investigações que não foram reveladas, mas só poderiam ser eles, não tem como ser outro. É muito simples você descobrir quem estava ali à frente, porque o Marcelo, o Fábio Chó, é que concluiu o inquérito do Felipe Martins. Então, tá tudo na cara. Mas tá. E agora? Nós temos um crime de delegados da Polícia Federal aqui e nós temos crimes cometidos dentro dos Estados Unidos, em solo americano. Como que se resolve isso? Como que vai resolver? Simples. O crime foi cometido nos Estados Unidos? Se investiga lá. O crime foi cometido aqui? Se investiga aqui. Todos vão pagar. Só que o juiz, pessoal, deixou em sigilo temporariamente, e não definitivamente, temporariamente, o nome, porque as investigações estão avançando. Então, por enquanto, a gente não está divulgando os nomes concretos, as suspeitas. Os nomes, né, a gente não vai falar agora para não atrapalhar, os nomes serão revelados muito em breve, para que o Donald Trump tome a decisão. Ele não pode, nesse momento, tomar uma decisão. Tá certo, ele não pode chegar agora e falar assim, ó, eu vou decidir. Não, 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 não. Olha, eu vou demitir os funcionários da alfândega. Tem alguém ainda que cometeu esse crime brasileiro que está nos Estados Unidos? Vai ser deportado, vai ser preso? E o ministro Alexandre de Moraes? O Moraes, ele vai responder o crime aqui ou lá? Vai responder lá nos Estados Unidos. Graças a Deus, ele não responde aqui, ele responde lá. Porque o crime que o Moraes cometeu foi lá. Ele usou esses documentos. Onde que foi falsificado esse documento aqui? Quem foi lá falsificar? Foi o delegado? Ele responde aqui. E ele pode responder lá também. Porque é tudo uma coisa liga a outra. Mas o Moraes pegou esse documento. E foi quem que mandou falsificar? E para que falsificar um documento? Se a entrada nos Estados Unidos não estava proibida por Felipe Martins. Que história louca, sem pé e sem cabeça. Eu acho que o Alexandre de Moraes, pessoal, ele não tem aquela coisa que, assim, você para sair de uma mentira, você conta mais 20? Eu acho que foi isso que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que o Felipe Martins tinha entrado lá sem provas. Foi isso que aconteceu. E aí, condenou, e aí ele buscou prova. Ele, para não dizer que ele errou, ele começou a buscar prova e acredito que tenham falsificado aí, alguém falsificou, tem entregado. A mesma coisa ali do Pablo Marçal, mesma situação. Lembra do Pablo Marçal? No debate que ele levou um laudo, né, um laudo lá do Boulos, e o laudo era falso. Olha o que aconteceu com ele. Você vê, hein? Aqui no Brasil, hein? Aquele laudo falso, ele teve que pagar 100 mil reais, o Boulos. Ele ficou inelegível por causa do laudo falso. E que esse laudo, se você for comparar o que fizeram com o Felipe Martins, esse laudo aí é fichinha, né? Apesar de ser grave o que ele fez, mas é fichinha. Por quê? Pessoal, o Felipe Martins já está preso. Ficou na solitária, foi condenado a 20 e tantos anos. Agora vão ter que anular tudo. E por que o advogado não pediu ainda anulação? Porque, pessoal, os nomes ainda estão em sigilo, as investigações estão avançando, advogado trabalha com prova, advogado não trabalha com achismo. Olha, tem uma mensagem aqui, nós vamos processar. Não, trabalha-se com provas. Provas. Que provas? Documentais, que vai ser disponibilizado nos próximos dias. E aí sim, o Donald Trump, pessoal, pode começar de novo uma investigação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes, que já responde lá por outras, uma criminal contra o ministro Alexandre de Moraes, que, mais uma vez, o
os Estados Unidos, o Donald Trump já não gosta do Moraes, e mais uma vez, então, o Moraes, então ele se mete, ele agora é falsificação. Esse crime é gravíssimo nos Estados Unidos. Então, Moraes poderá ser preso, pessoal. Agora, como que ele será preso? A prisão de Moraes por documento falso. Vamos falar sobre isso? Vamos agora sobre a prisão. Como que se dá a prisão? O Moraes sendo condenado à prisão nos Estados Unidos, que eu acredito que vai acontecer com ele. Mas antes, pessoal, eu queria pedir você para nós salvar uma vida. Você salva uma vida comigo de um patriota? Nós já salvamos ele mais de um ano. Mais de um ano. O seu Paulo na Argentina. E o aluguel dele vence hoje, pessoal. E ele não tem um centavo no bolso. Tá aqui, ó. Suave. Aqui é Olha aí, São Paulo da Argentina. Venho mais um mês pedir a ajuda do senhor pela minha sobrevivência aqui na Argentina, para me manter vivo. Eu só tenho o senhor para me ajudar, não tem mais ninguém. Vim fazer o vídeo aqui de frente ao mercado que eu compro minhas coisas, porque estou sem internet desde ontem, porque choveu muito grosso, muita ventania, muito trovão. E estou até hoje, até agora à tarde sem internet. Aí vim aqui fazer o vídeo para mandar para o senhor. E primeiramente agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecer o senhor que tem sido um anjo na minha vida, que Deus colocou, e todos os inscritos do seu canal, né? Todos os dias vocês estão nas minhas orações. Que Deus abençoe a sua amada esposa Lidiane, a sua amada filha, a princesinha Heloísa, e toda a equipe do seu canal. Venho mais uma vez aqui pedir a sua ajuda para me manter vivo aqui na Argentina, para me pagar meu aluguel, minha água, minha luz, minha internet, comprar minha alimentação e comprar minha medicação, que o senhor sabe que eu tomo 18 medicações por dia. E eu fiz as contas, doutor Marcelo Suave, para tirar açúcar, o café e os ovos, né, para mim fazer só uma refeição, para mim comer só uma refeição no dia, não tem problema, não importa. Aí R$4.300 que aumentou do aluguel, eu economizo na minha, tiro açúcar, o café e tiro também os ovos. E aí eu faço uma alimentação, é o suficiente para me manter vivo aqui. Aí era 4.300, né? Pode ser os R$4.000 mesmo. Viu? Que Deus toca no coração de cada um dos patriotas, que é os anjos na minha vida, juntamente com o senhor. E eu agradeço desde já. E que Deus abençoe cada um dos nossos amados anjos inscritos no seu canal. Que Deus dê paz, amor, sabedoria. Que Deus dê realizações e que Deus dê em tri todos que eles fazem por mim. Os que puder ajudar eu já agradeço desde já, e os que não puder ajudar eu peço que compartilhe e curte para que chegue em mais pessoas para nos ajudar, não só eu como todos os patriotas que o Dr. Marcelo Suave ajuda a sobreviver aqui na Argentina. Um abraço do fundo do meu humilde coração, que Deus abençoe cada um de vocês, gratidão eterna, muito obrigado por tudo. Eu vou tirar o café e açúcar, porque se eu tirar o café e açúcar, eu não vou, isso não mata a minha fome. Então, ele falou, pode ser os 4.000. Eu vou comer ovos de manhã, uma refeição por dia. Nós vamos, se Deus quiser, conseguir os 4.300, tá bom, seu Paulo? E 18 comprimidos ele toma por dia, né, pessoal? Então, o Pix está aqui embaixo. 27998005395. Dá uma tristeza ver isso, pessoal. Esse cara tinha empresa em Brasília, empresário, tem filho pequeno de 8 anos, igual a minha filha. É situação complicada. QR Code está aqui. Manda o comprovante que sexta-feira nós vamos sortear 5 bonés do Flávio Bolsonaro aqui. Tá bom? Pessoal, é caso de vida ou morte. O aluguel dele vence hoje, é o dia 26. Tá bom? Vamos lá, vamos falar então da prisão de Moraes, então, sobre documentos falsos. Da prisão? Dá. O que acontece? Como que Moraes seria preso? Vou te dar algumas situações. Então, vai se iniciar agora um processo contra ele e os delegados aqui da Polícia Federal. E é verdade o que eu estou falando, pessoal. E aí? E aí o Moraes se decreta a prisão dele nos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos vêm buscar ele aqui.
como fez com Maduro, ou a prisão ele fica com a prisão decretada lá nos Estados Unidos. Assim como Putin. Putin tem a prisão decretada em alguns países. Você sabia, o Putin? É. Ele tem. O Putin, quando ele vai viajar para algum outro país, se aquele país ele não voa por cima daquele país, você sabia? Ele corta a volta. Por quê que ele corta a volta? Quem que vai prender ele lá no avião? E se o avião der um problema e ter que pousar? Deu para entender? Por exemplo, ele está com a prisão de Putin, está decretada, eu não sei se é... vamos imaginar, na China. Um exemplo aqui. Ele não voa por cima do país da China, porque se ele estiver voando, o piloto falar assim, deu um problema aqui no avião, nós temos que pousar. Na hora que ele pousar, ele vai preso daquele país. Então, mesma coisa o ministro Alexandre de Moraes. Ele não vai mais poder viajar. Nós vamos viajar para tal lugar, mas vai fazer um pouso, vai fazer ali nos Estados Unidos, né? Para depois a gente seguir. Ele não vai poder fazer isso, pessoal. Porque se ele pousar lá, ele descer lá, ele vai ser preso naquele país. Ele não poderá entrar lá. E outro país que ele for, que for parceiro também dos Estados Unidos, ele poderá ser preso também nos parceiros dos Estados Unidos. Por quê? Porque os parceiros não vão querer perder a boca, né, pessoal, lá dos Estados Unidos. Não vão querer ser inimigo dos Estados Unidos. Então, Donald Trump pode decretar que Moraes não voe, não ande, não vá em nenhum país aliado. Porque senão, sob pena de prisão, né? Sob pena... Aliás, não é decretar que não vá, é decretar o seguinte, que se ele for em qualquer um desses países, inclusive os Estados Unidos, ele será preso, tá? É o intercâmbio, né, que a gente chama. Ele não pode fazer esse intercâmbio. Nós vamos para, sei lá, para a China, tá? O nosso avião, um exemplo, estou falando. Nosso avião vai parar um pouco em Londres para depois seguir. Se descer lá, tá preso. Tá preso. Ou pode vir buscar ele aqui. Então, pode acontecer isso a qualquer momento e vai acontecer devido os crimes que Moraes cometeu, pessoal. E não é o primeiro. Ele já está sendo processado lá. E agora, nesse momento, ele pode ser considerado foragido nos próximos dias, porque o que ele fez, tá, é muito grave, pessoal. O que ele fez é muito grave. Então, meus queridos, quero dizer para você, pessoal, essa história do Felipe Martins, o seu Sebastião já tinha falado, isso vai derrubar muita gente, e vai. Porque os delegados falsificaram a mando de quem? Por que falsificar esse documento? Para quê? Que bobeira isso que levou um escândalo. E o Felipe Martins tem que ser solto? Não somente solto, mas também indenizado. O Felipe Martins hoje, pessoal, está como Bolsonaro e tantos outros, preso, condenado injustamente. Tem que fazer uma revisão criminal. Não é nem revisão, é anular. A revisão criminal você vai rever e tal. Isso aí é anulação, pessoal, decretado já. E os advogados não podem pedir ainda, porque esses documentos não foram ainda todos disponibilizados. Na hora que chegar os documentos, aí sim, o advogado vai pedir. E olha que engraçado, né? Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes agora deixou. Ministro Alexandre de Moraes ontem, pessoal, liberou a visita do Carlos e do Flávio. Não liberava, mas ontem liberou a visita, né, dos dois ao Felipe Martins. Olha, chegou a informação para nós, hein? O Irã oferece 51 milhões de reais pela morte do filho de Donald Trump. 51 milhões de reais. É esse rapaz aí, ó. Tá? O Irã ofereceu, então, quem executar ele, tá vendo como é que são as coisas? Olha quanto vale a maldade. É porque o chefe do Irã hoje é um filho, né? É filho do Ayatollah, morto pelos Estados Unidos. Então, o Irã ele quer dar o mesmo troco para
os Estados Unidos, né? De executar o filho. Tá vendo aí? Olha como são essas coisas. E o Hugo Mota nega a segurança para o vice do Flávio, né? Para você ver como são as coisas, que não é somente a pessoa que tem que ser protegida, igual o Donald Trump. É esposa, é filho, é muita gente. Espera aí que o Flávio está falando agora aqui. O Flávio está falando? Ora, agradecer demais as pessoas que estão ajudando o seu Paulo, hein? Opa! Professor, é 22. É muito fácil, professor, é 22. Pessoal, uma multidão nesse momento acompanha o Flávio Bolsonaro. Olha só. Uma multidão acompanha o homem. Olha lá, ó. Muito fácil, professor, é 22. Multidão, hein? Tá aí, Flávio Bolsonaro em Maceió, né? Ali é terra do nosso querido vice. Um abraço ao Alfredo. Vamos para cima, vamos ganhar essa eleição, tá? Então, pessoal, nós estamos aguardando a qualquer momento a divulgação dos nomes. A gente já tem os nomes, mas é só para confirmar. Porque se a gente falar antes, já responde até para o processo. Mas a suspeita é que sim, é o Marcelo Ivo, né? Um dos responsáveis por prender a Maggi. O Fábio Chó também, que hoje é assessor de Moraes, o delegado, não sei se você sabe, né? São protegidos aí. Nós estamos aguardando a qualquer momento para, então, Donald Trump decretar a prisão. Você vai ver se não vai, viu, pessoal? E a expulsão também de quem estiver lá. Nós estamos aguardando a qualquer momento e, nesse momento, eu gostaria muito de pedir a você, né? Que ajudasse. Eu estou olhando aqui, falta ainda R$500. Só de ontem para cá nós já conseguimos aí, ó, quase o valor. Falta R$500 apenas para a gente pagar o aluguel do seu Paulo. E ele tem ansiedade, tem depressão, pessoal. Ele fica mandando áudio, Marcelo, será que o povo vai me ajudar? Eu falei, seu Paulo, calma, né? Porque senão você vai morrer antes da hora. Tem que, né, a gente tá aqui para pedir, pessoal. Mas aí as pessoas também estão passando um momento difícil, mas nos ajude. Manda o comprovante também. Essa chave aqui, ela é Pix e Zap, né? Então é 27 998 005395. Manda agora e você vai concorrer a 5 bonés sexta-feira, tá bom? E também o Biogama. Vai concorrer Biogama também, tá bom? Um abraço.